Bom, iniciando aqui o primeiro exemplo que a gente vai fazer de a aplicação, né, aqueles recursos quando eu tenho a estrutura simétrica em relação a um eixo, é um exemplo que eu separei, um exemplo de variação de temperatura. Então, vai ter conjugado aí a variação de temperatura e uma estrutura simétrica. Então, eu tenho aí uma solicitação, é uma solicitação que ela é uma solicitação assimétrica, aplicada numa estrutura simétrica, ou seja, a solicitação não tem nem simetria nem antissimetria. Então, eu vou fazer aquela divisão da solicitação em parcela simétrica e parcela antissimétrica. Eu decidi fazer de um problema, né, que fosse de variação de temperatura, até para vocês perceberem como vai ser bem simples de determinar, né, a divisão da parcela simétrica e da antissimétrica. É um caso simples como o caso da carga concentrada. Então, eu vou colocar aqui como seria uma solicitação simétrica. Então, vou chamar aqui de A variação de temperatura dessa parte da estrutura. Se é simétrico, aqui vai ser a mesma variação de temperatura. Aí, vou colocar aqui o B. Então, aqui vai ser B também. Aqui C e aqui C. E vou fazer na antissimétrica, né? Vou botar D aqui. Antissimetricamente, se aqui é D, aqui é menos D, né? Porque essa barra CF, ela está coincidindo com eixo de simetria. Se aqui é menos E, na solicitação antissimétrica. E se aqui é F, aqui é menos F. E aí eu vou criar aqueles sistemas da mesma forma que eu fiz quando eu falei do arranjo de cargas, né? Então, eu vou escrever A mais D é igual a 30, que é essa variação de temperatura daqui. A menos D vai ser igual a 20. É o primeiro sistema que eu tenho. Desse sistema aqui, eu tenho que A é igual a 25 e D é igual a 5. Aí, depois eu vou fazer B mais E vai ser igual a 20. E B menos E, que é aqui, B menos E vai ser igual a menos 10. Então, daqui, eu vou tirar que o B, ele vai ser 5 e o E vai ser 15. Indo agora, né, para essa parte aqui superior, eu tenho que C mais F vai ser igual a menos 15. E C menos F vai ser igual a menos 20 aqui. E daí, eu tiro que o C é igual a menos 17,5. E o F vai ser igual a 2,5. Então, eu consegui aí determinar quais são, né, as parcelas, a parcela simétrica e a parcela antissimétrica. E aí, agora eu vou resolver cada parcela em separado, porque aí eu vou aplicar, vou resolver, né, o problema desacoplando. Se eu olhar para cá, eu vejo que eu teria aqui essa estrutura, né? Ela tem 6 incógnitas de reação de apoio,
é uma estrutura que ela é aberta, então ela tem 3 hiperestáticos. O grau de hiperestaticidade é igual a 3. Agora eu vou fazer o sistema reduzido. Eu deixei aqui até o apoio, né, para a gente colocar junto. E o que eu vou colocar na continuidade da estrutura. Então, aqui é a parcela simétrica. Lembrando aqui, primeiro esse ponto, que é o ponto de continuidade da estrutura, né? Eu tenho que colocar um apoio, então, que represente essa parte da estrutura que eu tirei. Pela simetria, né? Eu não tenho rótulo aqui, então eu tenho que o deslocamento horizontal é igual a 0 e a rotação é igual a 0. Então, aqui vai entrar aquele semi-engaste. Aqui é o D, né? Coloquei até de caneta isso aqui. Aqui é o D. É o D não, desculpa. Aqui é o F, né? Deixa eu ver a numeração que eu coloquei no começo. Aqui é F. Então, aqui vai entrar o semi-engaste, que é um apoio que vai impedir o deslocamento horizontal e a rotação. E quando eu tenho essa barra aí, né? Lembrando, se eu tenho um engaste, eu teria, a princípio... Não tenho engaste, eu tenho apoio de segundo gênero, né? Se eu tenho apoio de segundo gênero, eu teria, a princípio, uma reação vertical e uma reação horizontal. Só que como a solicitação ela é simétrica, numa estrutura simétrica, as reações também vão ter característica simétrica. Então, essa reação H aqui, ela não vai existir, tá? Ou, como vocês preferirem, eu tenho um apoio aí que restringe o deslocamento horizontal, mas como o deslocamento horizontal é igual a 0, não vai aparecer nenhuma força se opondo a esse deslocamento. Então, a estrutura simétrica, eu já tinha chegado a essa conclusão no vídeo anterior, eu posso substituir esse apoio aqui por um apoio do primeiro gênero na vertical. E essa barra no eixo de simetria, eu vou tirar metade da inércia. Então, aqui vai ter metade da inércia e metade da área nessa barra. Tá? Eu tirei metade da inércia da estrutura no sistema reduzido, porque eu vou aplicar a metade da solicitação. Bom, então aqui deixa eu colocar, né, o que deu do resultado daquela superposição que eu fiz, daquela divisão que eu fiz, aliás, né? Então, o A aqui, o A deu 25. O B deu 5. E o C deu menos 17,5. Então, eu tenho aí o que ficou da solicitação, e aí eu vou criar o sistema principal e os hiperestáticos. Aqui eu não tinha colocado apoio, porque eu fiquei de preencher aqui. Bom, então, como o sistema principal e hiperestáticos, eu vou tirar esse semi-engaste daí. É claro que vocês podiam fazer de outra forma, tá? Isso foi uma escolha minha. Eu escolhi tirar esse semi-engaste todo. Então, eu vou retirar o semi-engaste e eu vou colocar aí no lugar 2 hiperestáticos. Vou colocar, então, uma reação horizontal e uma reação de momento. X1 e X2, tá? Eu tenho aqui, né, eu nem contei, né, o grau de hiperestaticidade com vocês aqui. Vamos lá. Mas aqui é um caso muito simples, né, porque eu tenho um apoio do segundo gênero aqui, um apoio do primeiro gênero na vertical. Então, eu tirando isso aqui, eu fico com um pórtico isostático, é o pórtico isostático mais conhecido da gente, né, o pórtico biapoiado. Então, eu criei um sistema principal, eu vi que eu tinha
duas reações a mais aqui nesse semi-engaste, decidi tirar o semi-engaste porque aí eu fico com um tipo de pórtico que é bem conhecido meu. E eu vou também tracejar isso aqui, para que eu possa definir o que para mim é variação de temperatura interna e variação de temperatura externa. Lembrando que esse tracejado que eu utilizar aqui para definir quem é o ΔTI, quem é o ΔTE, para olhar o efeito da solicitação externa no sistema principal, vai ser exatamente o mesmo tracejado que eu vou ter que usar na hora que eu for determinar, né, os diagramas e as reações para x1 é igual a 1 e para x2 é igual a 1. Bom, então, recapitulando, eu tinha aqui uma solicitação assimétrica, ou seja, ela não era nem simétrica nem antissimétrica. Como eu vou resolver esse problema levando em conta a simetria? Eu dividi essa solicitação em duas parcelas, uma parcela simétrica e uma antissimétrica, daquele jeito, né? Sabendo que se é simétrico aqui, aqui é A, aqui tem que ser A também, aqui é B, aqui tem que ser B também, aqui é C, aqui tem que ser C também. E na antissimétrica, se aqui é D, aqui é menos D, se aqui é E, aqui é menos E, se aqui é F, aqui é menos F. E daí eu monto os sistemas, encontro cada um desses valores e vou resolver cada parcela separadamente. Essa parcela aqui, simétrica, então, voltando, né? Eu tenho que no eixo de simetria, se a estrutura é simétrica e a solicitação é também simétrica, o deslocamento horizontal aqui é zero, né? O eixo de simetria estava aqui na vertical. Deslocamento horizontal é zero, rotação é zero. Então, na continuidade da estrutura, eu coloco o apoio. E no apoio que eu tinha, que é um apoio do segundo gênero, eu avalio quais são as reações que vão aparecer. Como aqui, né, eu tenho uma reação vertical, uma reação horizontal, a parcela simétrica das reações desse apoio é a reação vertical, então só ela vai aparecer. Ou, se vocês preferirem, como eu não tenho deslocamento horizontal aqui, eu não tenho tendência de deslocamento no horizontal, não vai aparecer uma reação de apoio no horizontal aqui nesse apoio do segundo gênero. E aí eu defini, contei aqui, eu tenho duas reações aqui, uma aqui, são 3, 4, 5. Então, eu fico com 5 reações, 3 equações de equilíbrio externo, grau de hiperestaticidade igual a 2, vou escolher um sistema principal. Eu julguei que o sistema mais fácil para mim fosse tirar logo esse semi-engaste aqui e botar a reação momento e a reação horizontal aqui, que aparecem nele como hiperestáticos. Tá? É claro que, como eu já disse aqui, poderia ser feito um outro sistema principal. A única coisa que vocês não poderiam fazer, né, é tirar, por exemplo, essa reação vertical aqui, tá? Porque essa reação vertical é a única que eu tenho. Então, eu não posso tirar a presença dessa reação no... Não, aliás, eu tenho essa reação aqui também. Mentira. Eu não poderia tirar as duas verticais. Ou eu não poderia tirar as duas horizontais aqui, tá? Então, esse é um cuidado que vocês têm que tomar. Eu não posso deixar o sistema hipostático, tá? Então, eu não posso. Aqui eu tenho duas verticais, né? Aqui, ó. Vertical, vertical e horizontal, horizontal e momento. Então, eu não poderia tirar essa horizontal e essa horizontal aqui, porque senão ele não ia ter nenhuma resistência a esse movimento. E eu não poderia tirar essa vertical e essa vertical ao mesmo tempo, tá? Então, eu teria que escolher aí 2 vínculos para tirar de modo a não deixar o sistema hipostático. Eu não sei se eu já comentei isso, mas eu vou comentar aqui. Como é que eu sei que eu deixei um sistema hipostático? Você criou um sistema principal. Se você aplicar o hiperestático e você não conseguir equilibrar, se você achar uma inconsistência na hora de fazer o equilíbrio da estrutura para calcular as reações de apoio, desconfie que você criou um sistema hipostático. Vocês sabem calcular a reação de apoio,
Então, se você criou um sistema principal, está tentando calcular a reação de apoio e não consegue, verifique se esse sistema principal não está hipostático. Porque a característica do sistema hipostático é exatamente essa. Eu vou tentar equilibrar e eu não consigo equilibrar. Eu acho coisas absurdas, tipo, eu acho 2 valores diferentes para uma reação. Ou eu não vejo possibilidade do momento fletor ser nulo num lugar que tem uma rótula. Então, assim, se vocês não conseguirem equilibrar, desconfie do sistema principal de vocês, porque ele pode estar errado, tá? Então, criei meu sistema principal aqui, eu julguei esse sistema principal mais simples, e aí eu vou começar a fazer os efeitos sobre o sistema principal. Para a solicitação externa, o que vai acontecer aqui? Eu só tenho solicitação térmica. Então, se eu só tenho solicitação térmica em cima do sistema principal, é uma solicitação térmica sobre uma estrutura isostática e reticulada. Então, não vão aparecer nem reações nem esforços. Ou seja, na solicitação externa, as reações e os diagramas são zero, tá? Então, eu não vou ter cálculo de reações, eu não vou ter traçado de diagrama de esforços internos. Eu vou simplesmente calcular o ΔT do centro de gravidade e o ΔTI menos ΔTE de cada barra para eu poder fazer o trabalho virtual interno quando eu for calcular os coeficientes ΔI0 e ΔI20. Então, aqui, né, eu tenho a propriedade de que a seção é uma seção circular. Então, é uma seção em que o centro de gravidade está ali no centro da seção, está a meia altura. Então, eu sei que a variação de temperatura do centro de gravidade vai ser a média entre as temperaturas interna e externa, né? Então, se eu fizer a média aqui, né? Faço a média de 5 mais 25, vai dar 5 mais 25, 30, dividido por 2, 15. Então, na barra B, ΔT do centro de gravidade é 15. Na barra BC agora, se eu fizer 25 menos 17,5 e dividir isso por 2, vai dar 3,75. Né? Se eu fizer 25 menos 17,5, vai dar 7,5, né? Aí na hora que eu divido vai dar 3,75. E aqui na barra CD eu tenho, né, 25 mais 25 dividido por 2, quer dizer, a média entre dois números iguais é o próprio número, né? E aí eu vou fazer agora o ΔTI menos o ΔTE. Então, lembrando, tá, que o que eu chamo de ΔTI é a interna, é do lado tracejado. Então, o ΔTI vai estar sempre do lado tracejado. E ΔTE vai ser o lado que não está tracejado. Então, eu vou fazer 25 menos 5, que vai dar 20. Vou fazer 25 menos 17,5. Então, vai dar 25 mais 17,5, certo? Que vai dar 42,5. E vou fazer aqui 25 menos 25, que vai dar 0. Então, aqui, deixa eu colocar o apoio que eu tinha deixado em branco. Eu vou colocar aqui A, B, C e F. Vou colocar, então, o X1 é igual a 1, que é esse momento aqui, valendo 1 kN. E aí, vou começar calculando, né, essas reações. VA1, VF1 e HA1.
Vou começar logo fazendo o somatório das forças na horizontal é igual a zero, que isso já vai implicar que essa reação HA1 vai ser igual a zero. Eu não tenho nenhuma outra força na horizontal. Se eu fizer o somatório de momentos em torno de A, aqui, igual a zero, vou colocar para cá positivo, porque é o sentido do momento gerado por VF, isso é só um costume meu. Então, isso aqui vai implicar que VF vezes essa distância aí, né, é de 3, essa distância horizontal aqui é 3, então VF1 vezes 3, menos 1, que é esse momento concentrado ali, é igual a zero. Então, isso vai implicar que esse VF vai ser igual a 1/3. E aí, eu fazendo o somatório das forças em Y é igual a zero, eu só tenho as duas reações de apoio, né? Como cargas na vertical, então elas vão ter que ser iguais e opostas. Então, o VA vai ter que ser igual a menos o VF para poder equilibrar essas forças na vertical, que vai ser igual a menos 1/3. Então, eu calculei todas essas reações de apoio aí, né? Eu já sei quanto valem as reações de apoio, agora eu vou fazer os diagramas. Vou olhar, né, para essa barra BC primeiro, é uma barra inclinada. Então, vou fazer conforme eu já fiz aqui em todos os problemas que tem barra inclinada, eu dou uma olhada, né, dou uma estudada na barra inclinada antes de começar a fazer os diagramas. Então, vou colocar aqui a vertical, a horizontal. Deixa eu voltar aqui no enunciado do problema para demarcar aqui o θ, né? Então, nesse θ eu tenho, se eu completar esse triângulo, eu tenho um cateto adjacente de 3, um cateto oposto de 4. Então, o comprimento dessa barra, esse triângulo é um triângulo pitagórico. O comprimento BC, então, e o CD também vai ser de 5, né? Aqui eu tenho a estrutura simétrica, então aqui eu tenho θ também. E aqui eu posso escrever o cosseno do θ como sendo cateto adjacente, que é o 3, dividido pelo comprimento da barra, que é 5, que vai dar 0,6, e o seno é o cateto oposto, que é 4, dividido pelo comprimento da barra, que é a hipotenusa, né, que é 5, então vai dar 0,8. Tá? Esse θ que eu vou colocar aqui. Então, vou colocar aqui a representação da barra, direção da barra. Aqui está o θ, aqui está B. Eu vou entrar pela esquerda. Então, se eu entrar pela esquerda aqui, né, vou marcar aqui a direção transversal à barra também. Entrando pela esquerda, o tracejado da barra, lembrando, ele está aqui. Então, se eu entrar pela esquerda, os positivos, né, dos esforços daria cortante positivo para cá, normal positiva para cá. Lembrando, tá? Bem importante isso. Eu estou resolvendo um problema de solicitação térmica. Então, ainda que eu não tenha nenhuma barra de treliça nesse pórtico, eu tenho que desenhar, sim, o diagrama da força normal para as solicitações X1, X2, e se tivesse X3, X4. Por quê? Porque eu vou calcular a influência dessa força normal no trabalho virtual interno, que vai existir. Por quê? Porque eu tenho uma deformação axial que não vem da deformabilidade por esforço normal.
Então, por mais que eu esteja desprezando a deformabilidade por esforço normal, eu tenho que levar em conta a força normal, tá? Não a deformabilidade, a força normal, porque eu vou combinar a força normal com aquela deformabilidade axial alfa delta T do centro de gravidade vezes dx para determinar o trabalho virtual interno, tá? Então, eu tenho que calcular normal aqui. Vou colocar os ângulos, aqui é θ, 90 menos θ, θ, 90 menos θ, θ, 90 menos θ e θ. E vou colocar as forças que eu tenho aqui em B, entrando pela esquerda. O HA deu 0, então eu só tenho o VA, que está de cima para baixo, que ele deu com sinal negativo, e vale 1/3. Então, eu vou colocar aqui 1/3 de cima para baixo. Tá? Deixa eu pegar essa outra caneta aqui, que aquela dali estava falhando. 1/3 de cima para baixo. Aí eu vou fazer aqui, vou pegar minha canetinha rosa para fazer a projeção. Então, eu vou projetando na direção da normal. Esse 1/3 vai dar uma contribuição positiva, né? Então, eu vou botar a normal na barra BC. Estou colocando assim por quê? Porque como eu não tenho taxa de carregamento em x1 igual a 1, não tenho taxa de carregamento aqui, nem transversal, nem longitudinal. Então, tanto a força normal quanto a força portante serão constantes. Então, a normal em BC, eu vou pegar, eu já vi que a contribuição é positiva, 1/3. Quando eu olho para cá, eu vejo que entre a força que eu estou projetando e a direção que eu estou projetando essa força, não tem um ângulo θ. Então, eu vou multiplicar pelo seno. Então, aqui vai dar 1/3 vezes o seno do θ, né? Então, essa normal deu 4/15. Vou colocar aqui 0,26, uma dízima, quilonewtons. E a força cortante, eu vou fazer agora. Então, essa força cortante está assim. Na hora que eu projetar na direção transversal, ela vai vir para cá e vai dar uma contribuição negativa. Então, aqui é menos 1/3. Quando eu vou projetar, eu vejo que entre a força e a direção transversal, o ângulo θ está aqui. Então, é um ângulo adjacente, multiplico pelo cosseno de θ. Isso aí vai dar menos 0,2 quilonewtons. Tá? E agora eu vou fazer as barras verticais, eu consigo fazer olhando as reações, né? Então, indo para a força normal, eu tenho aqui na barra B, eu vou ter a normal igual a menos essa reação VA. Só que a reação VA é negativa, né? Significa que ela está de cima para baixo. Então, está tracionando essa seção aqui. Está tracionando a seção e vai ser constante ao longo de toda a barra, porque eu não tenho taxa de carregamento longitudinal. Então, eu vou marcar aqui uma força normal de mais 1/3. Agora, a barra inclinada eu já tenho, né? Eu vou olhar primeiro essa outra barra aqui. Então, eu tenho que nessa outra barra, a força normal seria o oposto do valor do VF, que deu 1/3. Então, aqui ela está realmente de baixo para cima. Vai estar comprimindo essa seção aqui, F. Como é constante ao longo de toda a barra, vai valer menos 1/3 em toda essa barra. Então, eu vou marcar aqui.
menos 1/3. E na barra inclinada eu já tenho, ele vale 0,26666, né? Então, eu tenho aí o diagrama da força normal para o x1 é igual a 1. Agora, eu vou fazer o diagrama da força cortante, que é bem mais fácil, né? Porque eu vejo que por aqui eu não tenho reação horizontal. Então, aqui, logo nessa seção F, eu sei que a força cortante vai ser 0 e ela é constante ao longo da barra. Então, ela é 0 nessa barra toda. A mesma coisa vai valer para a barra B, porque essa reação HA é igual a 0. Então, se eu for entrando por aqui, eu vejo que aqui a força cortante é 0, como ela é constante, ela é 0 em toda a barra. Então, eu só tenho força cortante na barra inclinada que eu já calculei quanto ela vale. Ela vale 0,2. Negativo, né? Menos 0,2. E aí, aqui, essa área, então, vai valer menos 0,2 vezes 5, que é igual a menos 1 kNm. Então, vocês veem que a área total da força cortante, que é só essa, né? Só a área, essa área A aí, ela em módulo vai ser exatamente igual ao momento concentrado aplicado nessa estrutura, que é igual a 1 kNm. Então, ok, fechou, né? Agora vamos fazer o diagrama do momento fletor, levando em conta aí o diagrama da força cortante. Então, eu vou começar a entrar por aqui. Eu sei que aqui o momento é 0 e aqui o momento é 0 também, né? Que são os apoios aí, esses dois apoios A e F. Então, o momento é 0 aqui. Como o cortante é 0, o momento é constante nessa barra, então ela é 0 na barra toda. Aqui é a mesma coisa, o momento é 0 aqui, o cortante é igual a 0, então o momento é constante, ele é 0 na barra toda. E aí, o que vai acontecer? Eu entrando aqui pela esquerda, o momento vem de 0 aqui, ele vai decrescendo linearmente, porque o cortante é negativo, então ele decresce, e o cortante é constante, então ele vai decrescendo linearmente, a forma dele é uma reta, até chegar aqui no valor de 0 mais essa área, que vai ser menos 1. E aí eu vou só desenhar esse nó, que é o C, para a gente conferir o equilíbrio desse nó, né? Então, eu tenho que aqui eu tenho um momento que está tracionando as fibras superiores, um momento fletor de 1 kNm. E eu tenho um momento concentrado aplicado, que é a solicitação, de 1 kNm também. E aqui eu tinha chegado à conclusão que era 0. Eu vejo que essa conclusão é uma conclusão correta, né? Porque esse nó ele já está equilibrado. Eu tenho 1 kNm no sentido anti-horário desse momento fletor, que vem da barra BC, e eu tenho o momento concentrado aplicado aqui, tá? Então, eu tenho aí os diagramas do x1 é igual a 1.